Prólogo. O eco que nunca morreu. Dizem que algumas batalhas nunca terminam, que certos soldados nunca descansam e que promessas feitas na beira da morte continuam caminhando por aí procurando alguém para cobrar a dívida. Meu nome é Jonathan Wells e essa é a história que destruiu minha família. A história que eu tentei esquecer por mais de 20 anos, mas que agora tá voltando e tá vindo direto atrás de mim. Tudo começou numa noite de inverno, quando eu tinha 10 anos. A neve caía sem parar sobre o velho condado de Ashmere, cobrindo cada rua como um lençol branco e silencioso. Por fora, parecia uma noite comum, mas dentro da nossa casa, algo estava errado. Eu lembro do jeito como meu pai andava de um lado para o outro, nervoso, como se esperasse alguém bater na porta a qualquer momento. Lembro da minha mãe fechando todas as cortinas, mesmo não sendo nem 5 da tarde ainda. E lembro do som. Um som que nunca mais consegui tirar da cabeça. Era um sussurro. Fraco. Arrastado. Como alguém tentando falar através da neve. No começo achei que era o vento batendo nas janelas, mas não era, porque o sussurro dizia meu nome. Jonathan. Eu chamei meus pais. Meu pai empalideceu na hora. Parecia reconhecer aquilo. Ele me puxou pelos ombros e disse: "Se você ouvir de novo, não responda. Nunca responda." Mas eu era só uma criança. E crianças sempre querem entender o que não deveriam. Naquela noite, o sussurro voltou. Dessa vez, mais perto. Muito mais perto. E quando eu olhei pela janela, lá no meio da neve, eu vi uma figura. Alguém parado, imóvel, me encarando. Um homem usando um casaco antigo de soldado, tão velho que parecia de outra época, quase coberto pela neblina branca. E mesmo à distância, eu consegui ver que ele não respirava, não se movia, não piscava, mas sorria. Um sorriso gelado, torto, como se já soubesse quem eu era. Como se estivesse me esperando havia muito tempo. Naquela noite, tudo mudou. Minha família nunca mais foi a mesma. E agora, 20 anos depois, o sussurro voltou. E ele não tá mais sozinho. Capítulo 1. O Homem na Neve. Eu não dormi naquela noite. E talvez nem pudesse mesmo que tentasse. Porque do lado de fora da janela do meu quarto, o homem continuava lá, parado, imóvel, congelado na mesma posição, como uma estátua esquecida no meio da tempestade. Mas tinha uma coisa que só percebi horas depois. A neve caía pesada, formando montes brancos pela rua. Só que ao redor dele não acumulava nada, nenhum floco, como se a neve tivesse medo de tocá-lo. Quando o sol começou a nascer, meu pai entrou no quarto. Ele trazia no rosto o tipo de expressão que só aparece em quem sabe que o passado voltou para cobrar e que não há mais como fugir. "Ele tá aí, não é?" meu pai perguntou. Eu apenas balancei a cabeça. Sem falar nada, ele abriu a cortina. E foi aí que vimos. O homem tinha desaparecido. Mas no lugar onde ele estava, havia marcas de pegadas na neve. Pegadas profundas, antigas, como se não fossem feitas naquela noite, mas há décadas. Meu pai empalideceu. Ele encontrou a gente.
Ele murmurou quase sem voz. Depois de tanto tempo, voltou. Eu queria perguntar quem voltou ou por quê, mas antes que eu pudesse, meu pai fechou a cortina com força. Jonathan, escuta. Se você ver esse homem de novo, não chegue perto, não fale com ele e, acima de tudo, ele fez uma pausa longa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Não siga as pegadas. Aquilo me marcou. Mas o que aconteceu naquela noite me marcou muito mais. A casa estava silenciosa, exceto pelo estalar da madeira com o vento. Minha mãe fazia orações baixas na sala. Meu pai trancava cada porta, cada janela, cada fresta possível. E então... Toque, toque, toque. 3 batidas na porta da frente. Não eram fortes, não eram violentas, eram educadas. Como se o visitante soubesse que estávamos lá e soubesse que, mais cedo ou mais tarde, abriríamos. Meu pai ficou pálido. Minha mãe começou a chorar. E eu senti algo novo. Algo que nunca tinha sentido antes. Não era medo. Era a sensação de que alguém do lado de fora me conhecia. Sabia meu nome. Sabia quem eu era. E o pior, sabia o que eu seria no futuro. As batidas continuaram. Devagar. Sempre 3 vezes. Toque. 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 Até que de repente, pararam. Meu pai esperou quase 1 minuto inteiro, respirando rápido, suando frio. Depois, ainda tremendo, expirou pelo olho mágico. Quando ele afastou o rosto, parecia que tinha visto um fantasma. E eu acho que tinha mesmo. Ele fechou o olho mágico com a mão, me olhou e disse: "Ele não veio por mim, ele veio por você." E aí tudo apagou da minha memória. Aquela noite acabou ali, como se alguém tivesse arrancado o resto da minha infância de dentro da minha cabeça. Mas 20 anos depois, as memórias estão voltando e o Homem na Neve também. Capítulo 2. O retorno do sussurro. 20 anos se passaram desde aquela noite. 20 anos sem neve, sem batidas na porta, sem a voz arrastada chamando meu nome. Ou, pelo menos, era isso que eu queria acreditar. Quando meu pai morreu, tão de repente, que os médicos chamaram de falha inexplicável do coração, eu me convenci de que o passado tinha sido enterrado com ele. Que todo aquele medo era produto da minha imaginação infantil. Eu estava errado. O primeiro sinal veio numa madrugada silenciosa, enquanto eu terminava de revisar alguns documentos do trabalho. Era tarde, quase 3 da manhã. O tipo de horário em que até o vento parece ter medo de aparecer. Eu ouvi algo. Lá fora. Um arranhar fraco na vidraça. Delicado. Como se algo estivesse desenhando círculos com a ponta do dedo. No começo, achei que fosse uma árvore batendo na janela. Mas eu moro no 3º andar. E não há árvores na altura do meu apartamento. Fiquei parado, o coração batendo forte. Me aproximei devagar. O arranhar parou. E então, um sussurro atravessou o vidro. Baixo, sibilante, quase inaudível, mas claro o bastante para destruir 20 anos de fingimento.
Jonathan. Eu perdi o ar. Sentia um frio subindo pela coluna, tão gelado quanto a neve daquela noite perdida da infância. Dei 2 passos para trás, mas a voz continuou. Abra. Uma única palavra, estática, quebrada, como se estivesse vindo de muito, muito longe, e ao mesmo tempo, perto demais. O apartamento inteiro ficou gelado, como se o inverno tivesse entrado comigo. Corri até a janela e puxei a cortina com força. Mas do lado de fora, não havia nada. Nenhum rosto, nenhuma figura na névoa, nenhuma sombra perdida no escuro da rua. Só que havia escrito no vidro. Não com tinta, não com um marcador, escrito com o dedo, na condensação fria que não deveria existir. Um número, 42. Eu não fazia ideia do que significava, mas sabia no fundo da alma, que aquilo não era o fim. Era um aviso. Na manhã seguinte, ainda tentando entender o que aconteceu, decidi fazer algo idiota. Eu voltei para Ashmere, para a cidade onde tudo começou, para a casa que eu nunca mais tive coragem de ver, para o lugar onde o homem na neve tinha aparecido pela primeira vez. A estrada estava igual à última vez que eu a vi, silenciosa, úmida, cheia de árvores retorcidas, como se tentassem esconder o céu. Mas quando cheguei ao condado, notei algo diferente. As pessoas me olhavam de um jeito estranho, com pena e medo. E então, enquanto abastecia o carro, o frentista, um senhor de barba branca e olhos cansados, se aproximou e perguntou: "Você é filho do Wells, não é?" Engoli seco. "Sim. Por quê?" Ele respirou fundo. Olhou ao redor como se tivesse medo de ser ouvido. "Eu achei que vocês nunca mais voltariam." "Eu também achei, mas preciso de respostas." O frentista apertou a bomba de gasolina com a mão trêmula e disse a frase que fez minhas pernas quase falharem. "Então você ainda não ouviu." "O quê?" Ele me encarou e disse: "O sussurro voltou esta semana." Meu corpo inteiro gelou. E não é só o sussurro. "O que mais?" Perguntei com a voz quase falhando. O velho respirou fundo, como se estivesse prestes a me contar algo que ninguém deveria saber. "Ele tá chamando por um nome." Fiquei parado, mudo. Um nome que não se ouvia desde que seu pai ainda era vivo. "Qual nome?" O frentista olhou para o chão e disse: "O seu." O retorno do sussurro não era coincidência. Ele esperou 20 anos. Esperou eu crescer. Esperou eu estar sozinho. E agora, ele quer algo. E dessa vez, eu vou descobrir o quê. Porque pela primeira vez, eu não tô fugindo. Tô voltando para onde tudo começou. E ele sabe disso.